Ok, oba, vamos lá, vamos nessa, mais correções aqui do simulado, voltando aí para a gente trabalhar agora a parte, para a gente verificar essa parte aí de negação e equivalência, as questões de negação e equivalência. Venha comigo. Considere a sentença. Todas as crianças desta turma gostam de estudar e de brincar. Dado que essa sentença é falsa, deduz-se que... E aí temos aqui algumas opções para a gente verificar. Olha só, o que quer dizer esse termo, dado que a sentença é falsa? Então esse termo, essa relação aqui, algo falso para deduzir outra coisa que seja verdadeira, estamos falando de uma negação. Sim, o que a gente vai ter que negar? A frase, todas as crianças desta turma gostam de estudar e de brincar. Quando a gente vai negar, a gente observa sempre a relação que, primeiro, conectivo, tem conectivo na frase? Tem. Qual é o conectivo aí? O conectivo e. E depois também se há a relação de quantificador. Sim, com relação ao conectivo e, como que a gente faz para negar o conectivo e? A gente tem que trocar o conectivo e por ou e fazer o que? Negar tanto a primeira parte quanto a segunda parte. Ou seja, negar a primeira parte, negar a segunda parte. Em outras palavras, é a regra do troca tudo. Então vamos ter que trocar o sentido da primeira parte, negar e trocar o sentido. Troca o e pelo ou e também negar, ou seja, trocar o sentido da segunda parte. Sim. Então vamos avaliar aqui as alternativas. Se a gente nega conectivo e com conectivo ou, então a letra A está fora, a letra D também fora, porque esse nem equivale ao conectivo e não. A letra E também está fora, o nem é o que? É a soma do e mais o não. Sim, então está entre letra B e letra C. Certo, então para confirmar, já que a gente trabalha com a regra, vai ter que usar a regra do troca tudo, então a gente vai ter que negar a primeira parte, trocar o sentido de todas as crianças desta turma gostam de estudar. Enfim, tem o que? Um quantificador, todas. Para negar um quantificador, por exemplo, negar o quantificador todo, utiliza peia, mas não, ou seja, quer dizer que nega o restante da frase. O que é usar peia? Substituir aí o todo por pelo menos um, por existe ou por algum. E negar o restante da frase. Quando o quantificador for nenhum, utiliza apenas o peia, ou seja, mantém o restante da frase, não mexe mais nada, só troca o quantificador, nenhum ou pela relação pelo menos um, a relação existe, ou a relação algum. Certo? E se for qualquer um desse peia, professor, como faz a negação? A gente pode usar o todo ou pode usar o nenhum. É claro que se a gente usar o todo, a gente usa o todo e nega o restante da frase, ou seja, a segunda parte, a gente vai negar a segunda parte. E o nenhum a gente vai manter. A gente mantém, só troca o quantificador. Na frase aqui, o que a gente tem? A gente tem que todas as crianças, então todas, quantificador aí, todas. Pode negar toda com toda? Não. Veja que a gente pode negar, para negar toda, tem que usar a relação do peia. Pelo menos um, existe ou algum. E as variações, nesse caso aqui, alguma. Então, alguma criança desta turma não gosta de estudar. Veja que todas as crianças desta turma gosta de estudar. Então, alguma criança desta turma não gosta de estudar. Sim, e a segunda parte, e a segunda relação lá é que gosta de brincar. Então, negando fica o quê? Não gosta de brincar. Portanto, fecha aí, a alternativa B. É isso, de bloqueio. Agora, muita atenção com relação a quando envolve, a questão envolve quantificador, viu? Fica bem esperto, tem que ter cuidado e gabaritar essa questãozinha aí. Lembrando que da relação do todo e do nenhum. Mas vamos lá, vamos seguindo?
A negação lógica da sentença, se eu como e não corro, então eu engordo. Veja, questão 16. Está pedindo para fazer a negação. A negação lógica de quem? Ó, tem conectivo? Sim, tem o conectivo. Conectivo é o sim, então. Beleza? Então, se tem um conectivo, a gente tem que aplicar a regra referente a esse conectivo. E o que diz a regra sobre o se então? Primeiro, a gente não pode negar o se então, que é uma condicional, com a própria condicional. Ou seja, negar se com se, não pode. Então, veja o seguinte, ó, letra A, então, está fora, letra C também está fora e letra E também está fora. Ou seja, não pode negar condicional com a própria condicional. Certo. E a gente faz o que então? Tem que trocar esse se então por e. O conectivo utilizado para negação, para a negação do se então é o e. Então veja que tanto a letra B quanto a letra D aparece aí. Só que isso é suficiente? Não. A gente tem que usar o que para fazer a negação da condicional aqui? A gente usa a regra do mané para negar o se, então, ó, a regra do mané, mantém a primeira, nega a segunda, mantém a primeira, nega a segunda. Então, mantém a primeira. Qual é a primeira? Eu como e não corro. Veja, ó, eu como e não corro. Letra B. Nega a segunda. Qual é a negação de eu engordo? Não engordo. Ou seja, fechou. A alternativa aqui correta é a letra B, de broquei de novo, ó. Vamos lá, mas vamos seguindo, vamos à questão 17. O que a gente tem aqui? Considere a sentença. Se Marta gosta de pescar, então ela gosta de siri. Uma sentença equivalente à sentença dada é, veja, ó, uma sentença equivalente à sentença dada. Então, olha só, equivalência, não está falando mais em negação. E como que a gente faz a equivalência, professor? Conectivo, né? Isso, ó, equivalência do conectivo se então, próprio se então. Veja que todas as alternativas apresentam em se então. Então, veja que é só usar a regra do inverte negando. De se então para se então, a gente utiliza a regra do inverte negando. Como assim? O que está ali, ó, na segunda parte? Gosta de siri. Vem para a primeira parte negando, ó, não gosta de siri. O que está na primeira parte? Gosta de pescar. Vai para a segunda parte também negando, não gosta de pescar. Portanto, a alternativa correta, e ó, mantendo o mesmo conectivo, na equivalência de se então para se então, na regra do inverte negando, a alternativa correta, letra D. Beleza? Tranquilo? Show de bola. É isso? Então vamos lá, próxima questão. Questão 18. Um gerente disse a seus subordinados, todos que atingirem as nossas 3 metas anuais serão promovidos. Então, ó, para ser promovido tem que atingir quantas? 3 metas. Se atingir 2, não. Atingiu só uma, não. Tem que atingir as 3 metas. O ano acabou. O gerente cumpriu sua promessa. E Pedro, um de seus subordinados, ou seja, Pedro pode ter sido promovido ou Pedro pode não ter sido promovido. Logo, o que acontece? Pode-se deduzir logicamente que, veja, ó, deduzir logicamente, não pediu negação, não pode fazer negação aqui. A gente tem que utilizar o quê? A equivalência, Então vamos nessa. O que a gente tem aqui, ó? Algumas opções e vamos lá. A frase é a seguinte, que todos que atingirem as nossas 3 metas anuais serão promovidos. Esse todo a gente pode trocar por si então. A gente pode dizer assim, ó, se atingirem as nossas 3 metas anuais, então serão promovidos. Então, ó, se atingirem as nossas 3 metas anuais, então serão promovidos. O gerente faz esse pronunciamento para todos os seus funcionários. Mas também pode fazer assim, ó, se alguém atingir as nossas 3 metas anuais, então será promovido. Então veja, ó, se alguém atingir as nossas 3 metas anuais,
então será promovido. Ok? Então, isso aqui é relação direta, só que quando a gente faz a equivalência, o que a gente faz? A gente inverte negando. Então, ó, será promovido? Não será promovido. Então, se alguém não foi promovido ou se alguém não for promovido, né, se alguém não foi promovido, essa questão só adequar aí com relação ao tempo, né, o modo e tempo verbal, fazer as adequações corretas. Veja que também vai inverter negando, atingir as nossas 3 metas anuais. Então, ó, se alguém não foi promovido, então não atingiu alguma das 3 metas anuais. Veja, ó, que não atingiu alguma, né? Ou algumas, entendeu? Claro, a gente pode pegar esse alguma aqui e colocar ele, o que? Essa relação aqui, colocar como pelo menos uma, né? Não atingiu pelo menos uma das metas. Pode também não ter atingido todas também, ok? Certo. Então, analisando, o que a gente tem na letra C? Se Pedro não foi promovido, então ele não atingiu pelo menos uma das 3 metas anuais. Exatamente isso, ó. Se alguém não foi promovido, então, né, não atingiu pelo menos uma ou alguma, não é isso? Então, pelo menos uma das 3 metas anuais. Beleza? Tranquilo? Então, ó, show de bola. Vamos fechando aqui mais um bloco. No próximo bloco, mais conteúdos, mais correções para a gente poder, né, caminhar firme e forte aí para a nossa prova. Isso mesmo, ó. Garra, determinação, a gente vai conseguir. Força total para a gente poder o quê? Detonar essa FGV.